O Red Talks de hoje é sobre o Microsoft Defender. Especificamente, a gente vai falar sobre o Secure Score da Microsoft. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e quem está aqui comigo é o Fernando, que é nosso consultor de segurança em nuvem, e é ele quem vai dar continuidade a esse assunto, quem vai apresentar o conteúdo para vocês. Só relembrando aqui algumas regrinhas, a gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube e no LinkedIn, e depois da apresentação, a gente vai ter um espaço para vocês tirarem suas dúvidas, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Para quem está assistindo no Zoom, é através do Q&A, que aqui é um recurso aqui embaixo, que vocês vão ver, ou para quem está assistindo pelo LinkedIn, é através dos comentários, tá bom? Perfeito. Obrigado Fernando, pela, agora passo obrigado, a bola para você. obrigado pela introdução. Bem, como já foi dito, eu sou o Fernando Matti, eu sou consultor de segurança em nuvem aqui da Red Belt Security e vou apresentar para vocês um overview de como utilizar o Secure Score para aumentar a segurança da sua empresa dentro do Defender. O que é o Secure Score? O Secure Score ele é uma ferramenta do Microsoft Defender, do portal do Defender, e é uma ferramenta essencial no ecossistema de segurança da Microsoft, tá? E ela foi desenhada para organizar, para ajudar as organizações a medirem melhor e melhorar a postura de segurança das empresas, tá? Ele oferece uma visão holística e acionável sobre as recomendações de segurança, orientando as empresas a proteger os seus dados, usuários, dispositivos de maneira eficaz. E nessa apresentação a gente vai mostrar o que é o Secure Score, como ele mede a segurança da empresa, os principais componentes e recomendações dentro do Secure Score, os benefícios práticos para profissionais de segurança da informação e administradores de TI e estratégias de melhoria contínua da pontuação de segurança. Como é que o Secure Score funciona? Ele é uma métrica que avalia o nível e a maturidade de segurança da organização, com base em práticas recomendadas definidas até pela Microsoft. Ele oferece uma visão clara de como a organização está protegida e oferece melhorias para reduzir esses riscos. E como base, eles têm a avaliação contínua. O Secure Score verifica continuamente as configurações e práticas de segurança. Pontuação baseada em ações. Ela recomenda ações práticas que podem ser implementadas, cada uma impactando diretamente a pontuação da organização. O Secure Score ele tem graduações de pontuação, nós vamos ver isso na prática já já. E o impacto do risco. Cada recomendação é ponderada com base no impacto que a ação terá na segurança geral da organização. E o Secure Score está separado em 4 componentes diferentes. Ele faz score de identidades, baseado em proteção de usuários, autenticação multifator e gestão de identidades, dispositivos, com configurações de segurança e endpoints, como antivírus, firewall e proteção contra malware, aplicações, com configurações de segurança e aplicativos como Microsoft 365, Azure e SharePoint, e dados em infraestrutura, com proteção de dados na nuvem e medidas para prevenir perda de dados. E os benefícios do uso do Secure Score, ele permite que as organizações enxerguem pontos fortes e vulnerabilidades em sua segurança. Ele oferece recomendações práticas para mitigar ameaças emergentes de maneira proativa. Ele tem ações que são escaláveis e contínuas, ajudando a ajustar as necessidades de melhoria conforme as novas ameaças surgem e a infraestrutura da organização muda, e alinhamento de progresso. Tá? Você consegue monitorar as melhorias ao longo do tempo com relatórios muito detalhados. E as tendências que a gente vai passar aqui também, a gente vai ter insights, que são insights globais para ajustar as recomendações de segurança à realidade da sua empresa. Automatização de melhorias propostas. Implementação de segurança sem confiança explícita através de adoção de Zero Trust. Monitoramento constante e ajustes dinâmicos para melhorias contínuas. E a priorização. Como o Secure Score permite que você mostre
as necessidades por pontuações, por graduação de pontuação, você consegue focar no que é mais importante primeiro. Então, passando numa apresentação bruta, eu acho que importante mesmo é a gente ver no hands-on como é que esse Secure Score funciona. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma visão geral. Esse é um ambiente real, tá? Um cliente nosso da Red Belt gentilmente cedeu o ambiente dele para que nós víssemos um ambiente real em produção. E essa é a tela principal do Secure Score, tá? Você vai, depois de acessar security.microsoft.com, você vai acessar aqui classificação de segurança. Em inglês vai estar como Secure Score, tá? Então você vai ter um overview do Secure Score. Essa tela inicial ela vai mostrar uma série de informações para a gente logo de cara. Então, nós temos a pontuação atual da sua empresa dentro do Secure Score. E aí ela vai mostrar os últimos 90 dias, como é que evoluiu esse score da empresa, tá? E aí você consegue verificar como é que está a pontuação em percentual das 4 categorias que eu comentei: identidade, dados, devices e aplicativos. O Secure Score você consegue verificar também algumas separações das pontuações. Você pode verificar o score planejado. Nós vamos mostrar depois com ações das recomendações que você pode planejar ações de melhoria, e aí você pode verificar como é que está a sua pontuação com as melhorias implementadas. No caso, eu não tenho nenhuma ação planejada nesse ambiente, então não aparece nenhuma diferença. Você pode mostrar aqui como é que está o seu top, qual é a pontuação máxima que você pode alcançar com a sua licença atual. Então, você tem várias licenças para usuários, então você tem graduações que você pode alcançar. Nesse ambiente aqui, eu tenho licenciamento E5, então com isso eu consigo alcançar praticamente 100% de pontuação se eu implementar tudo que está aqui, tá? E eu tenho o score alcançável. O score alcançável, você pode ver que ele vai colocar uma linha paralela aqui, e ele vai mostrar o score que você pode alcançar com as suas licenças e as ações com risco aceito. Já vamos chegar na parte do risco aceito, tá? Mas basicamente eu poderia ser maior se eu tivesse com todas as melhorias implementadas e não tivesse nenhum item de risco aceito, tá? Nós temos aqui as ações a serem feitas no ambiente, tá? Temos um top 8 com as que dão mais pontuação e que não estão endereçadas. Temos um comparativo do seu score atual da sua empresa com organizações de tamanho similar. E temos o histórico de atividades, tá? Vamos passar para os outros itens aqui para vocês verem o que a gente tem para mostrar. Depois do overview, você vai passar para as recomendações, as ações recomendadas. Aqui você vai ter uma lista de todas as ações recomendadas para o seu ambiente. Neste ambiente aqui, eu tenho 250 itens, mas isso não vai ser assim para todos os ambientes. Por quê? Porque essas recomendações de ação, essas ações recomendadas, elas vão depender do que você tem de Defender no seu ambiente. Por exemplo, se você tem somente endpoints, você vai ter uma quantidade X de recomendações de segurança para aqueles endpoints. Se você tem servidores Windows, você vai ter mais um set de recomendações de segurança para aqueles servidores Windows. Se você tem endpoints Linux, você vai ter outros sets de melhorias recomendadas para Linux. O mesmo para Macs. Então, dependendo da quantidade e da diversidade de dispositivos que você tiver no seu ambiente, você vai ter recomendações de segurança para aquele ambiente proposto que você tem, tá? E eles vão estar, a princípio, organizados pelo tamanho do score deles, tá? O peso que eles têm no score em percentual. Então, de cima para baixo, ele vai estar mostrando nesta ordem aqui.
Ao lado você tem o histórico. O que o histórico vai mostrar para a gente? O histórico ele vai mostrar o que você teve de melhorias ou de regressos. Então, ao longo do tempo, você pode verificar aqui que você tem as evoluções e involuções do ambiente, que são normais, tá? E você tem aqui, está dando um errinho aqui na visualização, mas tudo bem. E ele vai mostrar no dia e horário, todo dia aqui no ambiente às 21 horas, no caso é meia-noite, tá? Toda meia-noite ele atualiza essa visualização aqui do Secret Score. Os históricos se atualizam e o score atualiza toda meia-noite. No caso aqui está dando 21 horas, porque aqui é GMT-3 Brasil, né? Então, no caso, ele faz a atualização toda meia-noite no horário GMT 0, ok? E nós temos as métricas e as trends, que ela vai mostrar novamente o Secret Score. Aqui você consegue ajustar os score zones. O que seria isso? A zona de score que você define para a sua empresa, os objetivos que a sua empresa define como sendo a baseline deles. O que o seu board, o que a sua diretoria está definindo que é bom de score? Qual é o seu objetivo? Abaixo de 75, para mim é ruim. Então, eu vou colocar que a minha métrica mínima é 75 para eu dizer que está bom. E para dizer que é o suficiente para a empresa acima de 85. Então, cada empresa vai entender a sua realidade. Não são todos que vão conseguir chegar a esses scores, como eu comentei. Vai depender do tipo de dispositivo que você tem e de outras informações que eu vou passar para vocês em breve. Mas aqui você consegue modular uma realidade factível para o seu ambiente aqui, tá? E aqui você tem uma comparação do trend que você tem na sua empresa com o mercado. Tudo bem? Nesse caso aqui, teve uma baixa global. Você pode ver que teve uma baixa aqui nas empresas de tamanho similar e aqui uma baixa um pouquinho menos acentuada no nosso, porque a gente teve ações de remediação rápida aqui, mas o fato é que baixou para todo mundo, porque a Microsoft lançou aqui nesse período aqui uma série nova. Eles sempre estão colocando novas implementações de segurança e novos requisitos para o Secret Score. E isso dilui o score e faz com que você tenha que realizar mais ações para que aquele score volte a ficar alto, tá? Então é normal que você tenha regressos. As mudanças no período colocado, em 90 dias eu tive isso de pontos conseguidos e isso daqui de pontos perdidos. Graças a Deus foram poucos, né? E o trend de regressos, tá? Como eu comentei nesse período aqui, que bate mais ou menos com esse aqui, ó, é o mesmo período, você teve uma série de implementações novas de segurança, requisitos novos da Microsoft que fez a pontuação baixar. E o risco aceito, trend de risco aceito, nós já vamos mostrar como é que a gente atua com os riscos aceitos, tá? Vamos passar para as recomendações, as ações recomendadas propriamente ditas. Você vai ter a lista de ações recomendadas, como eu comentei, de cima para baixo, os que têm pontuação mais relevante para os menos relevantes. E você tem ações a serem realizadas em cada uma delas. Eu vou passar por risco aceito daqui a pouco para poder pegar um item que ainda não foi tratado. Vou pegar esse segundo aqui, por exemplo. Quando você clica numa ação recomendada, ele tem um descritivo breve, que é a implementação, observações, justificativas para que aquilo seja feito, como está o status no seu ambiente e o impacto para os usuários. Tá? Então, você consegue ter um overview legal de tudo que significa aquela implementação de segurança. Você tem o status. Então, você pode marcar várias ações para aquela recomendação de segurança. Você pode colocar ela como planejada, e aí ela vai aparecer no score lá, com um score separado de itens planejados. Risco aceito. O que acontece com o risco aceito? Não é porque você tem uma recomendação de segurança, uma ação recomendada, que você tem como implementar aquilo no seu ambiente. De repente, você tem alguma coisa que você tem no seu ambiente, por exemplo, eu tenho aqui
força de MFA resistente a phishing. Para poder aplicar isso daqui, eu preciso ter token FIDO, por exemplo, físico, para as pessoas que acessam ambientes administrativos, como Azure, como Intune. Deixa eu voltar. E nem sempre é factível de eu colocar aquilo no meu ambiente naquele momento, por exemplo. Então, eu posso colocar que o risco para aquele momento é aceito. Então, eu posso anotar que eu não vou colocar ações para aquele item de segurança. Ele está lá baixando o meu score, mas eu não tenho como implementar aquilo no meu ambiente. Eu tenho a opção de resolvido por third party. Então, existem algumas ferramentas aqui, algumas melhorias, recomendações de melhoria que não vão ser visíveis dentro do Defender, mas você resolve por um software de terceiro, por exemplo, como Qualys, e como outras ferramentas de gestão de vulnerabilidade. Então, ele não aparece no Defender, mas ele foi remediado por outro lugar. Então, você pode marcar aqui também, ou resolvido por uma mitigação alternativa. Por exemplo, tenho vulnerabilidade de dispositivo que tem IP público. Eu posso limitar, por exemplo, ele está marcando como IP público, é risco, mas eu coloquei no meu firewall que essa máquina só pode ser acessada por um IP específico dentro da minha VPN. Eu mitiguei o risco. Então, ele está aparecendo como vulnerável, mas ele é um risco mitigado, tá? E aí você, depois de você definir a ação dele, você tem a implementação. Então, você vai ter os pré-requisitos. Então, nesse caso aqui desse item, ele precisa do Defender for Cloud. O meu licenciamento já tem isso. Então, ele marca no Vzinho aqui. E os próximos passos. Ele coloca o passo a passo de tudo que você precisa para implementar aquela ação recomendada, tá? Deixa eu pegar um item diferente. Não são todos os itens que eu vou ter a implementação nesta tela. Eu vou pegar um outro caso aqui. Este daqui, por exemplo. Definir duração do bloqueio da conta para 15 minutos ou mais. É recomendado que isso seja feito desta forma. Mas a implementação não está por aqui. Tem 107 máquinas vulneráveis, então eu preciso tomar uma ação. Então eu vou na implementação. Na implementação, ele não está o passo a passo aqui. Ele vai para outro lugar. Então, existe um segundo lugar onde você consegue fazer gestão das vulnerabilidades, que é aqui em pontos de extremidade, gerenciamento de vulnerabilidade, recomendações. Ou você clica aqui, ou você clica aqui. Se você clicar do lado esquerdo, você vai para a aba geral, onde estão todas as recomendações dentro do gestão de vulnerabilidade. Se você quiser ir na gestão de vulnerabilidade deste item específico, você clica aqui, ele já vai mudar para essa tela de recomendações e vai abrir a recomendação específica para o item que você clicou. Então, vamos aguardar ele aparecer aqui. Então, ele já abre a recomendação de segurança aqui para o item proposto. Então, ele já abriu aqui, certo? Então, você vai ter as opções de remediação para aquele item. Nesse caso aqui, você vai fazer um grupo policy. Se você tiver o SCCM, né, se você tiver um ambiente on-premises, onde a gestão dos dispositivos está on-premises, você faz grupo policy. Ou então, se as máquinas forem 100% Intune, você consegue criar uma configuração dentro do Intune para poder aplicar essa recomendação de segurança aqui, tá? E aí aqui você tem a lista de dispositivos expostos àquela recomendação de segurança. São máquinas que estão vulneráveis e que precisam dessa remediação, tá? Vamos voltar lá. Então vamos pegar aqui aquele item que eu comentei. Vamos pegar o caso do MFA resistente a phishing. Eu não tenho como implementar nesse ambiente hoje este item. Então, eu vou marcar ele como risco aceito. Não é possível implementar FIDO ou autenticação por certificado no momento. Então, você justificou, salvou, e aquele item passou a ser marcado como risco aceito.
certo? Ele atualiza aqui depois. E aí aqui você vai ter dentro dessas ações recomendadas vários produtos, tá? Eu vou separar por produto para poder mostrar as categorias que são abrangidas dentro do Secure Score nas recomendações. Você tem Defender for Endpoint, que são itens que são gerenciados dentro do Microsoft Defender. Você tem Defender for Identity, Defender for Office, Exchange Online, Intune, Defender for Cloud, Microsoft Admin Center. Então, você pode ver que você tem diversos portais envolvidos nessas recomendações de segurança. Você não vai implementar soluções em apenas um portal. Ó, esse daqui é no portal do Purview, de Compliance, Sway, Teams e SharePoint Online. Tá? Então, são muitas implementações de segurança possíveis e todas com o seu risco graduado aqui dentro. Tá? E aí você tem a situação a seguinte, você implementou uma recomendação, mas você não conseguiu toda a pontuação dela. Por quê? Porque eu tenho 43 dispositivos que estão com esse problema aqui ainda. Pode ser, por exemplo, que a máquina não está conseguindo alcançar a política, ela está com problema no HD ou no perfil do usuário e que ele não consegue subir o BitLocker. Então você tem que criar uma remediação para aquele item. Então vamos lá na recomendação de segurança. E aí a gente tem os problemas a serem geridos entre vocês, que estão cuidando do ambiente, e outros setores. Por exemplo, você é de segurança e você precisa que o pessoal de infraestrutura verifique essas máquinas. Então você pode solicitar uma remediação. Tá? Então eu já implementei dentro das configurações do Intune que todas as máquinas precisam ter o BitLocker ativo, mas nem todas estão respondendo a essa política. Então, eu coloco uma solicitação de remediação. Eu posso colocar ou não para abrir um ticket dentro do Intune, depende das ferramentas de gestão de ticket que vocês têm dentro do ambiente de vocês. Vocês colocam uma data para que aquela remediação seja finalizada. Você pode escolher até 1 ano de distância, tá? Então, no máximo 1 ano, tá? O nível de prioridade e as notas. Preciso que verifiquem o BitLocker nesses dispositivos. Deixa eu colocar a data aqui. Então, eu vou colocar que até dia 31 de dezembro isso precisa ser resolvido. Você pode exportar para CSV também, tá? Então, você consegue ver, a partir daquele momento, aqui na guia de correção, as atividades que você tem ativas. Nesse caso aqui, ele vai mostrar de 0 de 43 qual é o progresso daquela tarefa de remediação que você solicitou. Tudo bem? Aqui eu tenho outro, por exemplo, que foi colocado para teste, atualizar o Java. E aí você tem aqui como é que está o progresso dessa implementação solicitada. Tá? Quando foi criado, o nível de prioridade e quantos dias faltam para a implementação ser finalizada. Quando terminar ou você entender que está ok, você pode marcar como completo para que ele saia dessa lista de atividades em progresso. Ok? Vocês podem ter percebido que você tem as recomendações a nível de ambiente, mas também aqui dentro de vulnerabilidade, você tem vulnerabilidade de software. Tá? Então, você vai ter aqui também remediações focadas em software. Você vai ter também em ordem de criticidade, tá? Do mais crítico para o menos crítico, dependendo da quantidade de dispositivos e nível de criticidade da vulnerabilidade encontrada.
a quantidade de vulnerabilidades encontradas no software ou na recomendação de segurança, quantidade de dispositivos vulneráveis e a evolução ao longo do tempo, também mostrando 90 dias, ok? Então, você vai ver que tem alguns que são mais estáveis, porque não houve movimentação nos últimos 90 dias ou muito pequeno, e alguns que você tem movimentações significativas. Por quê? O Chrome, por exemplo, é um software que tem atualizações quase toda semana. Então, toda vez que aparece uma atualização nova, você tem um spike para cima, afetando todas as máquinas que têm aquele software instalado. E depois, com o tempo, com o auto-update do Chrome, ele vai baixando naturalmente. Aí lança uma nova vulnerabilidade, ele sobe de novo e vai descendo. E você tem alguns que são mais estáveis, né? Que vai depender das ações de remediação que você tem no seu ambiente. E outras que vão ter relação com outras atividades fora do security. No Intune, por exemplo, com patching. Aqui você tem o Windows 11, vulnerabilidades no Windows 11. Você tem um Patch Tuesday, que é toda segunda terça-feira do mês, a Microsoft lança um set novo de atualizações e que gera um pico no ambiente sempre, né? E aí, com o tempo, conforme você tem um ambiente atualizado, ele vai baixando as vulnerabilidades, tá? Então, você consegue verificar dentro das recomendações de software os dispositivos afetados, todos o que tem aquele software instalado e as CVEs associadas com aquelas vulnerabilidades existentes. Tá? Você consegue ver a categoria delas, ver detalhamento das CVEs e o software afetado por aquela CVE. Tem algumas CVEs que batem em vários softwares diferentes, né? Muito bem. Recomendações. Passamos pela parte de correção e aí passamos para o inventário. O Defender ele tem a capacidade de fazer inventário de software. Então, ele consegue exportar toda a lista de softwares que você tem no seu ambiente. Tá? Isso daqui é uma ferramenta bem útil para você verificar o que você tem instalado em todas as máquinas do seu ambiente e verificar compliance, né? Fazer lista de softwares homologados dentro do seu ambiente. E você mostra como é que está a evolução da exposição desses softwares a vulnerabilidades. Bem útil isso aqui. Componentes vulneráveis. Esses daqui, eles são componentes de software, não é o software especificamente, mas componentes dele. Então, o PCSL, por exemplo, são DLLs. Common Text também é DLL, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, Vulnerable Files. Você pode ver que, diferente de outras coisas, você não tem a recomendação de remediação. Você só tem a lista de arquivos vulneráveis. A remediação, nesses casos, tem que vir com a atualização do software, tá? Do software que tem esse componente. Então, esse é um trabalho um pouco mais manual para resolver, tá? Extensões vulneráveis, caso você tenha no seu ambiente. No caso aqui, a gente não tem. Certificados vulneráveis, certificados vencidos no ambiente. E aí você tem hardware e firmware se disponível, tá? Tem alguns fabricantes que fornecem isso para o ambiente do Defender e outros que não. Desvantagens. Tradução da Microsoft é complicada. Weaknesses, né? São fraquezas. No caso, são as CVEs que estão expostas no ambiente, tá? Você tem a listagem completa de todas as CVEs que estão disponíveis no seu ambiente, que estão expostas, e a quantidade de dispositivos que estão expostos àquelas CVEs, tá? Do que tem a maior quantidade para o que tem menos quantidade disponível. E aí você pode ver a severidade da CVEs para poder atuar em cima das que são mais críticas na sua organização, tá? Aí você
Aí você passando para as recomendações de volta aqui. As recomendações especificamente, a remediação disso daqui, a implementação dessas melhorias, elas demandam diversos portais para serem acessados. Não dá para eu abordar isso nesta apresentação agora, porque senão eu ficaria mais 1 hora apresentando aqui. Então, no dia 5 de dezembro, já está marcado aqui já, vai ter uma outra apresentação específica para remediação de vulnerabilidades. A gente vai apresentar as categorias de remediação, os portais todos onde essas remediações podem ser realizadas, as principais, formas de remediação de vulnerabilidades em software, porque é uma das mais críticas, tá? Se você for aqui no portal de gerenciamento de vulnerabilidade, você vai ter um outro score que a gente chama de score de exposição. Diferente do Secure Score, que você quer estar no 100, aqui você quer estar no 0. Na exposição, score de exposição é exposição de vulnerabilidades críticas, tá? Então, ele vai mostrar a lista de vulnerabilidades e o impacto que eles têm em percentual de tudo, tá? Então, 26% das vulnerabilidades do ambiente aqui é tudo OpenSSL. Então, o que eu preciso fazer para poder remediar isso? O Chrome está crítico aqui, 22%. Mas eu não preciso me preocupar muito com o Chrome aqui, porque eu já tenho o auto-update funcionando. Então, ele já baixa essas vulnerabilidades automaticamente. Mas tem alguns outros itens que podem ser mais críticos. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vamos pegar um exemplo legal aqui para a gente poder ver a remediação dele. Então, eu tenho o Java. O Java, o JRE, ele é crítico, né? Geralmente, as atualizações dele são críticas. Então, é importante você ter um plano de remediação para esses itens. Eu já coloquei uma solicitação de remediação e ele já está em andamento. Eu já tenho uma aplicação atualizada para o Java que foi feito deploy, e então a gente tem a publicação disso, da evolução disso ao longo do tempo. Tá? Então é isso. O Secure Score ele mostra para a gente uma visibilidade bem completa de todo o nosso ambiente e o que a gente precisa fazer para que a gente possa alcançar um score mais elevado, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Estou à disposição para perguntas. E caso vocês tenham dúvidas e queiram ver alguma coisa a mais, tirar alguma dúvida dentro do Secure Score, estou à disposição para vocês, tá bom? Maravilha, obrigada, Fernando. A gente recebeu aqui algumas dúvidas. Elas foram feitas, né, pontualmente, à medida que você foi explicando, mas eu acho que vai dar para entender todas. Uhum. Então, a primeira delas, o risco aceito vai garantir a pontuação ou somente vai remover, esse risco do relatório? Não, ele não remove o risco do relatório, tá? Ele vai apenas aparecer para mim aqui a diferenciação da pontuação que eu tenho atualmente, o real, versus o que eu tenho alcançável com esse risco aceito. E ele aparece nas trends, né? Então você vai conseguir ver nas trends como é que está o seu nível de risco aceito. Mas não, você não aumenta o seu score colocando o item em risco aceito, tá? Infelizmente. Eu gostaria que isso fosse assim, mas não é. Infelizmente, ele não remove o risco aceito da pontuação do overall, tá? Ele mantém o risco. Afinal, você não resolveu, você não mitigou aquele item, você apenas fez uma marcação diferente nele. Então, ele continua marcando como um item vulnerável no ambiente. Legal. É, aqui, nesse ponto, existe um score recomendável? Isso você já comentou, né? Mas eu acho que vale a pena voltar para esse assunto. Ok, é o seguinte, não existe uma pontuação mínima recomendável, vai depender muito do seu ambiente. Por exemplo, este cliente que eu estou mostrando aqui agora, ele é um ambiente que é 100% cloud. No ambiente 100% cloud,
você não tem uma série de amarras que você tem no ambiente híbrido, num ambiente que tem servidores on-premises, por exemplo. Porque no ambiente on-premises que você tem um ambiente híbrido, que você conecta via é, Azure AD Connector, para sincronizar o AD on-premises com Azure AD, você tem autenticação Kerberos, você tem acessos remotos que vão depender de autenticação local e não cloud, e tudo isso tem componentes do Windows que, se você fizer a recomendação de segurança, você corta a conexão. Então, existem alguns itens que, em ambientes mais complexos, não são factíveis de execução. Então, não dá para colocar um score essencialmente recomendável. É óbvio que um ambiente acima de 80%, né, acima de 80%, é um ambiente bom no overall, mas não vai ser toda empresa que vai conseguir chegar a 80%. Vai depender muito do seu ambiente, vai depender de um ajuste fino realmente, de analisar item por item e verificar. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar um item aqui numa recomendação de segurança. Deixa eu pegar aqui. Então, gerenciador de senhas. Isso daqui é um item do Chrome, tá? Isso daqui é aquele salvador de senha do Chrome. Se você tem um ambiente que todo mundo usa o Chrome, se você desabilitar o gerenciador de senhas, você para, né? O pessoal não vai conseguir salvar os logins dos sites de fornecedores ou de clientes, de acesso a portal de nota fiscal, você para o financeiro, você para um monte de lugar. Então, você não tem como você implementar isso daqui num ambiente que você utiliza o Chrome. Você pode resolver isso aqui? Pode, matando o Chrome. Você proíbe a utilização do Chrome e aí você consegue implementar. Mas é uma escolha difícil que a empresa tem que fazer, né? Você definir um navegador que não seja o Chrome na empresa é factível, mas você tem que fazer uma escolha. O que dá para fazer dentro do meu ambiente? E isso vai definir qual é o seu teto de score, certo? Então, você definir o risco aceito vai te mostrar automaticamente qual é o máximo que você vai poder alcançar no seu ambiente. E aí, você mapeando direitinho os seus riscos aceitos, você consegue vir aqui e você consegue mostrar qual é o seu teto versus o que você poderia implementar se você tivesse feito tudo que era possível. Legal. Então, cada ambiente tem seu score, né? Com certeza, com certeza. Tem empresas enormes que não conseguem passar de 75%, por exemplo. Eles têm ambientes muito Olha, complexos, né? Então, para uma empresa multinacional, o teto deles é 75%. Para esta daqui, que é uma empresa 100% cloud, eles conseguem chegar no 90%, que é um score muito elevado, tá? Vocês podem ver que, comparando com outras empresas do setor aqui do mesmo tamanho, você tem o dobro, né? Mais do que o dobro de pontuação de empresas do mesmo tamanho. Então, é uma empresa que conseguiu se ajustar bem, mas não é toda empresa que consegue chegar nesse nível. legal. Seria possível ter uma visão separada das recomendações por server e estações de trabalho, por exemplo? E assim, ter uma visão separada por grupo? Não, ele mostra tudo junto. Você vai conseguir exportar isso para um CSV. Então, por exemplo, aqui eu tenho. Vamos pegar um caso aqui que esteja implementado parcialmente. Vamos pegar aqui recomendações. Verificar todas. Então, de cara, não é possível você separar por tipo de dispositivo, tá? Você vai ter a lista de todas as entidades expostas e você consegue exportar uma lista. E nisso você consegue exportar aqui, por exemplo, ó, tem o Windows 11, vai ter servidor nessa lista desse colaborador, e ele consegue no Excel fazer essa segregação, tá? Mas aqui ele vai colocar tudo junto. Tudo que tiver dentro do Defender, ele vai colocar tudo no mesmo balaio aqui, tá? Você não tem como separar por aqui. Tá bom. A gente não tem mais nenhuma dúvida. Eu vou deixar um tempinho ainda para o pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, que possa ser respondido, né? Uhum. Vou aproveitar esse tempinho então para falar.
que esse conteúdo que vocês acabaram de ver, ele vai estar disponível no YouTube e no LinkedIn, assim como outros TED Talks. Então, a gente faz um a cada 15 dias. Tem bastante conteúdo legal lá no YouTube, no LinkedIn. E como o Fernando falou, no dia 5 de dezembro a gente vai ter a parte 2 desse TED Talks, né? Ainda falando de Secure Score, mas outros recursos, porque é uma plataforma é muito complexa, né? Tem muita coisa para ver. Então, fiquem de olho aí nos nossos comunicados. E para quem quiser rever também, rever esse conteúdo, compartilhar, para quem não conseguiu ver tudo, está saindo do trabalho, vai lá no nosso canal e assiste que vai estar disponível a partir de amanhã, tá bom? Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no LinkedIn. Não, não tem mais nenhuma. Mas, bom, Perfeito. pessoal, se vocês também tiverem mais alguma, a gente está de portas abertas, a gente está disponível para responder. Tanto a Red Belt, né, contato@redbelt.com.br, vocês podem mandar por lá, ou também acionar o Fernando no LinkedIn, por e-mail. Depois ele vai Estamos à disposição. disponibilizar no final aí, no último slide tem o e-mail dele. A gente está super à disposição. Perfeito. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Estou à disposição. Este é o meu e-mail. E no LinkedIn estou com o Fernando Mate também. Caso alguém precise tirar alguma dúvida, estou à disposição para ajudá-los no que for necessário, ok? Obrigado pela atenção de todos e pela presença durante essa apresentação. Maravilha. E eu te agradeço, Fernando, pela apresentação também, pelo conteúdo. Muito obrigado a vocês todos. Ótima tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até.